O fato é que você utilizar da imagem de uma pessoa, você só pode fazê-lo em algumas circunstâncias, né? Então, o que foi feito ali, obviamente, que é reprovado, a lei não permite. Agora, a internet ela traz essa facilidade, né? Este é um outro problema. A gente costuma dar palestra, entrevista, até nas aulas, e a gente tem um contato com as pessoas e as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas com aquilo que a gente diz de que não pode, porque a facilidade é tão grande que as pessoas demoram um certo tempo para entender que não pode, porque é tão fácil, né? Se não pudesse, assim, se efetivamente fosse vedado a prática daquilo que eu estou fazendo, então não deveria ser tão fácil. Exatamente. Né? Mas não é bem por aí, quer dizer, não é a facilidade que vai te dar a permissão para você fazer determinados atos, né? Eu não posso, se porventura eu colocar um revólver aqui engatilhado, isso não quer dizer que você possa usar, né? Então não é a facilidade que vai te dar autorização para fazer o que você bem entende. Essa questão ainda de fotos, a gente vê que é muito comum, as pessoas vão em shows, vão em apresentações e querem sempre tirar foto com um artista, com uma personalidade, com um político um pouco menos, mas pode acontecer. Enfim, com alguém que é destaque na mídia. E aí a dúvida que a gente ouve de uma forma muito comum é, o que eu posso fazer com essa foto? Quer dizer, eu posso publicar sem problema nenhum na minha rede social, ou eu estou abusando aí do direito de imagem? Qual a dica que você pode dar para a gente sobre isso? Bom, do ponto de vista comercial, você não vai poder usar a imagem sem autorização, né? Agora, utilizando o seu exemplo, se você tirou foto com a pessoa, subentende-se que ela autorizou você a estar utilizando aquela foto. Se for num local público, mais ainda, não vejo nenhuma restrição. Agora, você ter acesso a determinadas fotos, onde você não foi permitido, né, tirar as fotos, e utilizar, isso não pode. E aí, isso incorre em que tipo de crime, por exemplo? Por exemplo, se essa pessoa... Primeiro, a questão do direito de imagem, né? Que é aquilo que a gente conversou no começo. Não são só consequências criminais que existem na internet. Você tem consequências no âmbito civil também, né? Então, as fotos da atriz que você comentou, suponho que estejamos falando da mesma atriz, ali ela estava numa situação muito mais íntima, né? Então... existe ali algumas consequências penais que podem incorrer. Mas do ponto de vista civil, e aí eu falo de indenização, não tenho dúvida nenhuma, porque ali você tem toda uma questão de dano moral, né, que é passível de uma indenização. É muito comum a gente ver, ainda falando um pouquinho de redes sociais, doutor, as pessoas criarem aquele que a gente chama de perfil fake, né? Cria o perfil de alguém famoso, né, quando na verdade não é, ou cria um perfil de um desenho animado e se utiliza disso para ofender pessoas, para propagar uma série de coisas na internet. Que tipo de crime é isso e em que a pessoa que pratica esse tipo de situação pode incorrer também? Tecnicamente poderia se caracterizar ali a prática do crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Sem dúvida. A gente tem lá no escritório vários casos de algumas pessoas famosas, conhecidas na mídia, que procuram a gente justamente para a gente tirar do ar e tentar evitar. Agora, é muito complicado, é muito difícil. Eu acho que só realmente com a condenação via judiciária que as pessoas vão entender que esta prática é uma prática delituosa, tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista criminal. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar no próximo bloco, só para você já se programar para isso, sobre a questão dos seus direitos. Quer dizer, se eu sou vítima, se você é vítima de um problema como esse, você vai saber onde recorrer. Mas vamos falar um pouquinho mais agora sobre os casos, né? É muito comum, a gente falou isso no início do programa, eu já fui vítima, por exemplo, de uma fraude na minha conta corrente. Aconteceu que eu fazia tudo pela internet. E aí, simplesmente, um belo dia eu estou viajando e me liga a agente do banco. Olha, acabaram de transferir da tua conta R$3.000. Ainda bem que foi R$3.000, nada mais que isso. Agora, pode acontecer. E aí você começa a se perguntar, mas como é que transferiram? E é aquela velha questão. Hoje existem diversas formas de hackearem, de copiarem a senha. Quais são os cuidados que a gente precisa ter em primeiro lugar, na sua visão? Bom, antes de mais nada, ter a certeza que você está acessando o site oficial da instituição financeira, né? Às vezes isso é um pouco difícil, porque os golpes são bem feitos, na maioria das vezes. Outra dica que a gente costuma passar é a primeira tentativa, colocar uma senha errada, né? Porque você colocando a senha errada, ele automaticamente vai dizer que está errada e você vai colocar a segunda senha, que é a correta, e fazer sua transação. Se for um site fake, ele vai aceitar a primeira senha. Ele aceita a primeira. Ele aceita a primeira, porque ele entende que é a sua senha e o que ele quer é a senha. E aí ele vai acabar tendo a senha errada, né? Muito boa essa dica, viu, doutor? Muita gente, tenho certeza, que não sabia dessa. Então, a primeira dica, e olha, grave bem isso.
Quando está acessando, principalmente site de conta corrente, então você digita a primeira senha errada para ter certeza de que é o site da instituição. Muito boa. Que mais? Agora, é importante que as pessoas saibam também que o sistema jurídico, por mais que ele não seja regulamentado efetivamente com relação às transações financeiras, ele acaba se utilizando da lei do mundo real, que no caso é o Código de Defesa do Consumidor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, quando existe alguma falha que não advém de um erro por parte do cliente, ele é um erro, digamos, de segurança do serviço prestado, a responsabilidade é por parte do prestador de serviço. Então, hoje eu acho que uma das grandes proteções que existem para o correntista é por parte da legislação. Muito provavelmente o banco te ressarciu desses R$3.000, porque ele sabe que lá na ponta, se porventura você tivesse que se utilizar do judiciário... Sairia muito mais caro, né? Sairia mais caro e ele ia ter ali mais um cliente insatisfeito. Agora tem uma questão, doutor. Foi demorado o processo. Até porque isso acontece muito, né? Me parece que a demanda é muito grande de problemas desse tipo, então demora bastante. Foi mais de um mês para conseguir receber esse dinheiro. As instituições têm um maior interesse de tentar cada vez mais deixar um ambiente seguro. Falando muito claramente, as instituições economizam muito com este sistema, onde as pessoas fazem as transações via internet, né? Então, eles de fato, algumas ferramentas de segurança passaram a existir agora. Quer dizer, você tem o chaveirinho com código, que eles chamam do iToken, enfim, tem diversos nomes. Então, vai mudando e você consegue ver. Ou então, o teclado digital, que você digita a senha por meio do mouse e não utiliza o teclado. Tem também um outro cartão com vários números de segurança e por aí. É justamente em razão disso, né? Eu acho que a internet pode ser algo bom e vem sendo para as instituições financeiras, pode ser bom também para o correntista, porque você acaba ganhando mais tempo, mas tem aí também, como você mesmo disse, a possibilidade de pessoas mal intencionadas estarem se valendo disso tudo, né? Mas o sistema jurídico brasileiro, nesse sentido, por mais que seja demorado, ele acaba cobrindo e regulamentando essa questão. Agora, a gente fala muito das redes sociais, doutor, que é o que acontece com maior frequência, mas tem essa questão também dos e-mails, porque a gente recebe uma série de e-mails de propaganda, uma série de coisas, aquelas histórias de pirâmides, né, que no fim são golpes. Quer dizer, que tipo de cuidado em relação a e-mail o senhor recomenda que a gente tenha? E-mail desconhecido é melhor você não acessar, não clicar principalmente no conteúdo do e-mail, né? Eventualmente a gente acaba abrindo até para ver do que se trata. Exato. Mas o mais importante é você não clicar no próprio texto ou abrir arquivos anexos. Anexo nem pensar, né? Não tem como. Hoje... Eu tenho recebido com muita frequência, doutor, é até interessante, eu não sei como é que é no teu caso, você que está assistindo a gente, mas eu recebo com muita frequência um pedido de orçamento. Então veja a tabela que você me pediu. E claro, você sabe que não pediu nada ou que não faz orçamento nenhum, mas aí você olha lá o anexo e eu não sei se é o correto que eu faço, mas aí eu passo o mouse por cima sem clicar e vejo o que aparece como endereço. E aí aparece que geralmente é de um site fake. Isso é muito perigoso. Ou quando não, né? você passa e vê que ele é a extensão .exec, né? EXE. Que é o arquivo executável. Então, se você clicou, ele vai executar alguma ação no seu... Você não só vai abrir algo, como ele vai executar ali alguma coisa. Essa é uma dica importante, olhar o que está anexado. Esse tipo de arquivo, em hipótese nenhuma. Muito bem, tá certo. Doutor, a gente vai para mais um intervalinho, não saia daí, a gente continua já a falar aqui sobre direito digital.
Muito bem, estamos de volta com a Análise Direta, falando hoje sobre direito digital, quais são os limites, quais são os seus direitos e como se proteger de golpes, de crimes na internet. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. Márcio Cortes, que é especialista justamente nisso, justamente em direito na internet ou conhecido direito digital. E agora, no último bloco, a gente conversa um pouco mais sobre alguns cuidados, né? Hoje é muito comum a gente fazer compras pela internet, né, doutor? A gente, às vezes, vê algum produto que gosta, principalmente porque a gente recebe muito. Aliás, essa questão de receber e-mails é uma coisa importante de perguntar. Porque muita gente reclama. Eu, por exemplo, vou abrir de manhã a caixa de e-mail, é um terror. Tem mais de 20 spams. Como é que é a regulamentação em relação a spams? Porque, de certa forma, é proibido, não é? De certa forma, sim. O Código de Defesa do Consumidor entende que o consumidor não pode sofrer esse tipo de massificação, de venda, de informação, né? Agora, eu te diria, estou aqui desde o começo da entrevista dizendo para você que nós temos lei, que dá para serem utilizadas para as questões virtuais. Agora, o spam é um problema que precisa de uma regulamentação efetiva. Precisa mesmo, Esse né, precisa. doutor? Porque as empresas mandam à vontade. Porque as pessoas mandam, né? As empresas elas querem vender, né? Agora, se você não regulamentar, isso acaba ficando um pouco desvirtuado, né? Então, você deveria receber muito panfleto, material de marketing via correio. Né? Isso agora foi substituído. Exatamente, porque a facilidade é muito maior. Então, a quantidade também é muito grande e, consequentemente, o transtorno também. O fato é que, para esta questão específica, a gente carece de uma regulamentação mais efetiva. E nessa época de campanha política, então, é um terror. Chega e-mail de candidato e santinho eletrônico digital. É uma coisa terrível que a gente vai dar uma pincelada rapidamente daqui a pouco, né? Mas é importante a gente saber, então, que não é como as empresas querem, né? Precisa ter esse cuidado. Agora, ainda falando dessa questão de compras, por exemplo. Quando eu compro algo pela internet e não recebo. A gente viu muitos casos na mídia, né? De alguém que comprou um computador, um notebook e recebeu um tijolo. Quer dizer, como se precaver disso na visão de direito, né? Existem alguns projetos de lei para regulamentar mais efetivamente o que nós chamamos de e-commerce, né? que é o comércio eletrônico, mas enquanto essas leis específicas não vêm, a gente acaba utilizando o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele não tem esse nome à toa, né? Nesta relação existe um hipossuficiente, que é o consumidor. Quando você fala de internet, uma das grandes preocupações que as empresas precisam ter é que a informação ela é clara e objetiva. Isto é um dos problemas que existem na compra eletrônica, né? Você não tem o acesso físico daquilo que você está comprando. Então, a informação ela tem que ser muito clara. Quando a compra ela é feita fora do estabelecimento, que é o caso, porque eu não estou no estabelecimento comercial, eu estou comprando via internet, o consumidor tem um direito, nós chamamos do direito do arrependimento. Ele tem 7 dias para devolver a mercadoria sem qualquer explicação. Independente da mercadoria ter problema. Isso é muito importante de frisar. A gente não pode confundir a garantia com o direito de arrependimento. O direito de arrependimento são 7 dias porque você não foi até a loja, você não verificou o produto na hora de adquirir. Agora, isso é só para compras virtuais, não é isso? Só para compras virtuais ou por telefone, aquelas que não são feitas no estabelecimento. Né? Agora, os problemas de não entrega, aí nós temos que se utilizar dos canais normais, que seria o PROCON ou do Juizado Especial de Pequenas Causas, para você tentar ser ressarcido dos prejuízos que você possa ter. Então, é fundamental que você utilize um site de compra confiável, né? Que tenha referência. Hoje se discute muito a questão da regulamentação das questões da internet e a gente defende que essa regulamentação ela não vem só por lei, o próprio usuário acaba regulamentando. E eu diria para você que uma das grandes ferramentas que existem são as opiniões que as pessoas postam com relação a experiências que tiveram na aquisição de serviço ou de produto. Então dá uma checada, vê se não tem reclamação, tem alguns sites especializados de reclamação, né, onde você pode verificar qual foi a experiência que um outro consumidor teve com relação àquele produto ou serviço que você vai adquirir. Eu, particularmente, já deixei de comprar em determinadas empresas ou contratar determinados serviços, porque eu vi que pessoas passaram por determinados transtornos. Se tem um número grande de pessoas que estão tendo dor de cabeça com uma marca, enfim, com uma empresa específica, é sinal de que algo está errado, é melhor não arriscar, né? Sem dúvida. Agora, sobre essa questão do direito de arrependimento, só para a gente frisar que é algo muito importante, doutor. Porque, geralmente, a empresa faz de tudo para você ficar como cliente, para você ficar com a aquisição que você fez. Então, muitas vezes, pode ser que a empresa fale o seguinte para o consumidor. Tudo bem, a gente vai, ao invés de devolver o dinheiro, a gente devolve em outro produto, escolha outro produto. O consumidor tem o direito assegurado de, não quero o produto, eu quero o dinheiro de volta?
Quando a compra ela é feita fora do estabelecimento comercial, sim. Muito bem. Não precisa ter justificativa e esse direito é um direito que ele pode exercer a qualquer momento dentro desse período de 7 dias. De 7 dias úteis. Sim. Muito bem, muito bem. Bom saber disso. Eu não sabia disso. Espero que tenha ajudado você a esclarecer essa questão. Agora, doutor, falando um pouquinho mais da questão de rede social, porque algumas pessoas têm vivenciado problemas de ofensa, de injúria, de calúnia, difamação, e até aquela questão que a gente colocou anteriormente de torcidas ou de rixa. Como é que é a regulamentação em relação a isso? Quando eu sou vítima de algum tipo de... enfim, alguém tenta denegrir minha imagem através da internet, algum comentário maldoso, como é que pode ser tratado isso? São várias questões aí, né? Dependendo do conteúdo, né, daquilo que é dito, pode tanto caracterizar a prática de um crime, como efetivamente pode ser apenas o livre exercício da liberdade de expressão, né? Essa linha ela é muito tênue entre a liberdade de expressão e caracterizar algum tipo de ofensa, né? Quando o comentário ele entra muito mais nas questões pessoais, nas questões relacionadas à moral, né, tentando muito mais denegrir a imagem do que simplesmente uma opinião, você pode cair por questões relacionadas à calúnia